Todo dia saem de casa duas pessoas, o tolo e o esperto. Quando elas se encontram, dá negócio. Todo santo dia, um malandro acorda e um otário acorda. E saem de casa e se cruzam. Aí o resto é história, pô. Tem jeito. E um negócio que você não quer cair é no mito. Ok. Que estão te contando a sua vida inteira no mercado financeiro. O mito da diversificação. Eu sou Pedro Santana, diretor de operações do Alu, e esse é o canal do Alu Invest. Dizem que em toda empresa você tem 4 tipos de funcionário. Você tem o funcionário que é o que todo mundo quer, que é o funcionário A. Ele é proativo e ele é muito bom de serviço. Então você não precisa falar nada para entregar valor para sua companhia. Você tem também, claro, o funcionário B, que é a pessoa que quando você aciona, é uma pessoa reativa, mas que ainda entrega muito valor. Você tem também o funcionário C, que é a pessoa que quando você pede alguma coisa, ele é reativo e ele não entrega valor. E o pior de todos, que é o proativo burro. Ele proativamente atrapalha a sua empresa. Isso fica muito claro quando você fala na lógica empresarial, mas sabia que talvez a diversificação funcione de uma forma muito parecida? Exatamente, a diversificação, quando não feita da forma correta, mais atrapalha a sua carteira de investimentos do que ajuda, porque você perde muito do seu potencial de retornos e ao mesmo tempo tem uma falsa sensação de segurança que na verdade não está te dando uma contrapartida adequada. Então hoje vamos falar sobre o mito da diversificação e como na verdade a ultra diversificação é a saída para boa parte das carteiras. Então antes disso vamos dar um passo para trás e falar sobre riscos nos investimentos, porque sim, todo investimento tem risco e se uma pessoa te fala o contrário, ela está querendo te passar a perna, como pode ter sido o caso da FTX, lá que o SBF trouxe uma empresa que não tinha risco nenhum ao que foi validado por Venture Capital, por outros investidores institucionais e que vimos que na verdade não passava de um castelo de cartas, porque a única função de um gestor de fundo é justamente gerenciar riscos, o que aparentemente não estava sendo feito. Mas aqui vamos falar de 2 riscos específicos que estão atrelados à diversificação, o risco sistêmico e o risco não sistêmico. Porque uma boa diversificação, na verdade, deveria mitigar esses riscos, mas se você não tomar cuidado, ela pode também mitigar os seus ganhos, ou seja, você tem uma intenção de proteger sua carteira, mas na verdade está só protegendo o seu patrimônio de uma forma um pouco ineficiente, né? Você está protegendo ele de expandir. É tipo um protecionismo errado? Que coisa! Protecionismo existe certo, produção? Não sei. Fica nessa discussão para outro vídeo. O risco sistêmico é um risco que atinge a todos os ativos em qualquer portfólio de investimentos. Lembra, por exemplo, lá do risco sistêmico dos Lehman Brothers, lá em queridíssimos idos de 2008, que a gente teve a grande crise imobiliária nos Estados Unidos. Foi um risco sistêmico porque abalou a todo o mercado financeiro, de forma que todos os ativos sofreram, óbvio, alguns mais, alguns menos, para alguns casos foi só meteu uma rodinha, mas, em geral, essa marolinha teve repercussões que foram graves em todo o sistema. Porque é isso, um risco sistêmico, como o Covid-19, como a crise de 2008, é um risco macro, que ele vai afetar a toda a carteira de investimentos. Então, diversificar contra o risco sistêmico é relativamente mais complexo. E para isso, você precisa escolher títulos que tenham um risco mais baixo para começar a conversa. Mas, claro, muitas vezes esse risco vendido como mais baixo não é tão baixo assim, como mostrado na própria crise de 2008. Já o risco não sistêmico, ele é inerente, ele é fundamentalmente existente somente no ativo, ou uma classe de ativos. Por exemplo, se você tinha ações de uma companhia aérea, você já tinha o risco sistêmico aí do Covid-19, mas nas companhias aéreas tem muitos outros fatores que são não sistêmicos que podem aí afetar a sua ação, até porque é um tipo de setor que quase não tem margem. Então qualquer tipo de variação micro no mercado pode afetar muito fortemente esse investimento. Por exemplo, se você tem um aumento muito significativo do custo dos combustíveis por um ciclo de commodities que acabou levando aí a um aumento dos preços, você tem um risco sistêmico ao mercado de aviação. Não necessariamente aquele aumento do combustível vai afetar a outras ações da sua carteira, mas com certeza as ações de aviação vão sofrer, na medida que talvez as ações da Petrobras ou de qualquer outro ente que tenha aí uma participação ativa nos lucros advindos desse aumento de preços podem ter um ganho nesse mesmo período. Então, o risco não sistêmico ele é referente a um risco específico que uma ação, que uma empresa, que uma classe de ativos tem apresentado. Tá aí tudo certo, Santana? Entendi. Mas o que eu tenho que saber, então, sobre esses 2 riscos e como é que eu posso trabalhar na diversificação da minha carteira? Bom, se você está pretendendo mitigar 100% dos seus riscos, eu tenho uma notícia chata para você. Não tem como. Realmente não. É impossível. Assim, sempre vai ter risco. Como eu disse para você no início do vídeo, você está prestando atenção? Todo investimento tem riscos.
Inclusive, a escolha de não investir também tem riscos, porque você tem, claro, a inflação que vai comendo o seu poder de compra ao longo do tempo. Deixar o dinheiro embaixo do colchão é uma estratégia muito ruim também de proteger o seu patrimônio, porque você tem o efeito dos juros compostos. Eu queria falar um pouquinho aqui da regra de 72. A regra de 72 é o seguinte: para você entender o impacto dos juros compostos, em quão rapidamente algo vai dobrar, você só precisa pegar o período de 72 e dividir aí pela taxa de rendimentos que você está esperando ao longo do tempo. Mas isso também vale para a inflação. Por exemplo, se você tem uma inflação que tem 10% de incidência, você vai ter, claro, 72 dividido por 10, que eu estou só fazendo aqui para efeito de vocês verem que meu teclado mecânico faz muito barulho. Claro, você tem 7,2 anos até isso dobrar, ou no caso da inflação, até o seu poder de compra diminuir pela metade. Então, claro, a inflação ela é uma representação macro do mercado. Vamos falar aqui, por exemplo, do IGPM, que é um índice que chegou a 30% lá no início da pandemia. Então, se você tivesse 72 dividido por 30, você teria aí em 2,4 anos o seu poder de compra reduzido pela metade. Então, se você deixar o seu dinheiro embaixo do colchão, também não é uma boa estratégia de mitigar riscos, porque a inflação existe, ela é um fenômeno econômico que eu já expliquei no passado em outro vídeo, e claro, ela vai também corroer o seu patrimônio. Inclusive, quem quiser saber mais sobre a regra de 72 e outras curiosidades nesse sentido, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Tô vendo que você aí que está me assistindo ainda não está inscrito. Eu tô te dando um valor aqui, pô, falando sobre os melhores investimentos, sobre os mitos que temos no mercado financeiro, sobre a regra de 72, que foi primeiro vista lá nos anos 1400 e por algum motivo funciona. Se quer saber por que funciona, se inscreva no canal. Nossa, vou ter que fazer um vídeo disso depois, produção? Tô me comprometendo a isso, né? Mas é uma regra legal. Beleza, Santana, mas o que esse fato de você não conseguir mitigar os riscos 100% tem a ver com diversificação? Tudo. Porque quanto mais você pulveriza o seu patrimônio em diferentes classes de ativo, mais você tem uma pulverização também dos seus retornos. E na verdade, você tem uma diversificação que ela não está protegendo a sua carteira em uma proporção tão maior assim. É outra regra que é muito utilizada no mundo da consultoria, que é o princípio de Pareto, o 80-20. Geralmente 80% dos retornos vem de 20% das classes de ativo, geralmente 80% das vendas de determinado serviço vem de 20% dos clientes e geralmente 80% da proteção que você tem vem de 20% da diversificação que você faz. Então é uma lei dos retornos diminuídos. Eu gosto muito de explicar isso como o nosso querido exemplo aí do próprio iPhone. Então se você passa de um nosso querido Motorola qualquer coisa triste para um iPhone 8, você tem uma diferença de preço pequena e um ganho relativamente pequeno. Você passa disso do Motorola para um iPhone 13, você tem ali um ganho muito maior, mas um preço também muito maior. Agora, a diferença da assinatura do iPhone 13 para a assinatura do iPhone 14 já é uma diferença marginal. O custo aumenta, mas o benefício não aumenta na mesma proporção. Então, o gráfico que você está vendo agora, ele mostra muito bem essa relação entre diversificação e retorno. E o que podemos concluir com isso? É importante você saber o que você está diversificando. Se você está atuando contra o risco sistêmico ou contra o risco não sistêmico. Por exemplo, se você tem dois ativos na sua carteira que são opostamente correlacionados, ou seja, geralmente quando um sobe e o outro desce, isso é uma maneira relativamente eficiente de diversificação. Então, quando você tem ali, por exemplo, uma carteira que tem muito investimento em dólar, mesmo se a bolsa brasileira está caindo, geralmente tem uma correlação negativa. Quando a bolsa brasileira está caindo, usualmente o dólar está subindo. Então, são ativos que são opostamente correlacionados, de forma que você vai ter um ganho em um e uma perda no outro. Claro, o seu ganho vai ser menor se você tivesse tudo em dólar, por exemplo, ou se a bolsa estivesse subindo, se tivesse tudo em bolsa. Mas você tem uma mitigação do risco. Então, saber o objetivo de qual risco você está mitigando, qual risco você está tentando evitar, é muito importante na hora de você fazer uma diversificação. Eu queria deixar com vocês também uma frase do Naval Ravikant, um dos gurus mais famosos do Vale do Silício. Inclusive tem um livro dele aqui. Cadê esse aqui, hein? A pessoa organiza os livros por ordem alfabética e depois perde. Mas o Almanac de Naval Ravikant, um livro excelente, também recomendo bastante, mas ele fala em uma das suas frases famosas que quanto mais você sabe, menos você diversifica. Porque, é claro, investimento também tem muito a ver sobre conhecimento. Você só deveria investir em coisas que você conhece, em coisas que você entende o funcionamento por trás, porque aí, entendendo o funcionamento, você vai entender quais são os riscos e como é que você pode diversificar sua carteira justamente para atacar a esses riscos específicos daquele investimento. E, claro, isso também vale para situações onde você tem muita certeza em relação a um ativo específico, porque você tem um conhecimento muito aprofundado daquela área e o ganho que você tem com isso é muito maior que qualquer outra perda que você teria por não investir em ativos que você não conhece. É o caso que eu já citei muito famoso do Medallion Fund, o fundo com maior rentabilidade da história da humanidade, que se você tivesse colocado lá $1.000 na década de 80, hoje você seria bilionário. Por quê? Porque o Gene Simons do Medallion Fund mexia com uma coisa.
Ele tinha modelos matemáticos super complexos para falar sobre commodities. É isso. Ele acertava pouco mais do que 1,5% do que a média do mercado, então ele acertava 51,84% das vezes, mas por ter a alavancagem correta, os investimentos corretos, dentro de algo que ele conhecia muito profundamente, ele teve retornos realmente estratosféricos, transformando qualquer investimento singelo de 100, 200, $1.000 na década de 80 em um patrimônio multimilionário, até mesmo bilionário, dependendo do tamanho do investimento. Isso parece utópico, não é mesmo? Porque na maioria das vezes você não vai conseguir ter uma compreensão tão profunda para prever 100% das situações, para prever 100% dos riscos. Claro, para a enorme maioria das pessoas que não são o Gene Simons e que não estudaram matemática há 25 anos e tem aí as mentes mais brilhantes do mundo ao seu lado, recebendo milhões de dólares para conseguir prever exatamente o que vai acontecer no mercado financeiro e mesmo assim acertar só 1,5% a mais, então para isso você precisa saber o quanto de diversificação você precisa ter. Alguma, é claro, é sempre muito bom. Você vai ter que analisar algumas coisas. Você vai ter que analisar qual que é o prêmio de risco, ou seja, qual que é a rentabilidade que você está tendo pelo risco que você está apresentando naquela ação, naquela classe de ativos, naquele fundo ou mesmo no investimento no Alu Invest, ver qual que é essa rentabilidade, alinhar isso com seus objetivos. Uma dica muito simples é você ter, por exemplo, se você for um investidor moderado, que eu acho que é muito provável porque você está assistindo o canal do Alu Invest, você deveria ter aí uma concentração de pelo menos 50%, 60% ou até mesmo 70% em títulos de menor risco, títulos de renda fixa, como é o caso do próprio Alu Invest, porque nesse perfil de diversificação você pode ter um retorno, claro que é maior do que o mercado, investir no Alu Invest, mas um retorno aí que é muito segurado, ele é a âncora da sua carteira, não no sentido que ela vai te afundar igual day trade, mas sim que ela vai deixar o seu navio seguro enquanto você vai explorar a praia de outras oportunidades mais arriscadas em busca de um maior tesouro. Isso, é claro, também pode fazer diversificação em várias outras classes de ativo, né? Ter aí um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em renda variável, um pouquinho em título americano, um pouquinho em criptoativos, mas isso é assunto para outro vídeo que eu vou te ensinar um pouco sobre como funciona uma carteira de diversificação na sua completude. Mas o vídeo de hoje que eu queria passar é que diversificação tem um limite, tem um retorno diminuído e você ganha muito mais colocando dinheiro onde você sabe e onde está dentro do seu perfil de risco e do seu objetivo de rentabilidade do que diversificando sua carteira, pulverizando demais e perdendo assim muito do seu retorno sem ter segurança a mais. Então me conta aqui nos comentários o que você acha de diversificação, como é que a sua carteira está diversificada, se é uma carteira que é muito concentrada em um tipo de ativo só, você gosta de uma ultra diversificação e tem um pouquinho em cada tipo de ativo, me conta aqui nos comentários e claro, não deixe de se inscrever na Alu Invest para participar dessa e de muitas outras discussões. Se você gostou do vídeo também, não deixe de clicar em curtir e compartilhar com alguma pessoa que está precisando saber sobre o mito da diversificação e como ela de fato pode diversificar sua carteira de forma eficiente. Eu sou Pedro Santana, diretor do Alu Invest. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar também de algum desses dois que eu selecionei para você assistir. Estamos aqui para longo prazo e espero que você esteja também. Então quem comentar longo prazo nos comentários também vai ganhar um bônus de R$300 na sua primeira rentabilidade do Alu Invest, que claro, está aqui na descrição. Coisa boa, né? Você assistir vídeo e ganha dinheiro, produção. Foi maravilhoso.